Alguns encontros têm a capacidade de mudar a vida da gente. E o Moacir Marafon é um exemplo disso. Primeiro, ele encontrou a matemática e a física e mudou seus planos de ir para agronomia e agricultura. Ele foi estudar e trabalhar com engenharia. Mas aí veio o segundo encontro, com computadores. E o Moacir resolveu mudar sua trajetória de novo e foi estudar a ciência da computação. Então veio mais um encontro, dessa vez com o Wilson Stabile e o Carlos Augusto de Matos, o Guto. E desse encontro, os três fizeram uma empresa, a Softplan. É uma empresa de Florianópolis focada em software de gestão e produtividade para os mercados público e privado. E passou por um processo recente de sucessão e deve chegar a um faturamento de cerca de 600 milhões de reais esse ano. Tem planos ambiciosos para o futuro e o Moacir Marafon está aqui para contar alguns deles. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu quero pedir para você que está assistindo deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito. E esperar uns segundinhos que a gente volta depois da vinheta. Agora sim, vamos para a nossa conversa de hoje. Moacir, muito obrigada por ter topado o nosso convite para participar desse encontro hoje. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado, Mariana. Olá a todos que nos acompanham. Um grande prazer estar aqui conversando com você sobre uma das maiores paixões minha, que é o empreendedorismo no mundo da tecnologia. Muito bem, mas antes de começar a falar sobre empreendedorismo, Moacir, eu queria voltar lá atrás, na Grande Chavantina, como você fala, né, onde você nasceu em Santa Catarina. Queria que você contasse um pouco da sua infância, da sua história ali, como um de 7 filhos, trabalhando com a família, né? Como é que foram esses seus primeiros anos? Pois é, Mariana, já sabe muito da minha vida, né? Realmente, Pesquisei. Eu nasci em Linha Pinhal Preto, no interior da Grande Chavantina, município do Oeste Catarinense, que tem na ordem de 4 mil e poucos habitantes. Filho de uma família de origem italiana, mini agricultores, e foi lá que tudo começou. Estudei numa escola isolada de Linha Pinhal Preto, até o 4º ano primário. Na sala tinha 4 turmas, né? Estávamos juntos lá. E depois, mais tarde, sim, Chavantina criou um estudo avançado, que era o ginásio, e eu me candidatei para sair de casa e para estudar, né? Eu saí com 14 anos. Então, mais ou menos assim, encurtando a história em Chavantina, trabalhei na roça e de lá que tudo começou. E Chavantina tem uma questão muito particular também, né? Que eu vi que é uma cidade que tem muitos suínos. A capital dos suínos do Brasil, é isso? Isso. Chavantina é conhecido como a capital per capita do suíno. Eu brinco, falo que tem mais suínos por cabeça de pessoa de qualquer município do Brasil. Então, lá também é um município de muita tecnologia da criação de suínos. E, inclusive, minha família, né? Minha família é produtora de suínos. Eu também já fui mini criador. Era isso que eu ia perguntar. Como que era para você estudar e morar nessa região, né? Trabalhando ali, ajudando seus pais, uma família super numerosa, todo mundo ajudava, trabalhava ali junto no campo, nas criações com seus pais? Sim, na realidade, eu e os meus irmãos todos, nós começamos a trabalhar com 6, 7 anos, né? Ajudando a família na roça e na criação. E aí, desde aí ia para a escola um período e depois o resto do período a família inteira ajudava. E eu falo, sabe, Mariana, que talvez aí veio as primeiras noções do empreendedorismo. Porque a família dependia do que ela produzia. Obviamente, tinha anos que produzia muito bem, e daí o preço, normalmente quando a oferta é maior, o preço também castiga. Outros anos dava uma seca, se perdia grande parte da produção, mas o ano seguinte começava tudo de novo, ou era permanente. Então, eu digo que entre os vários conceitos de empreender, com certeza um deles é aceitar correr riscos calculados.
E depois que você foi, então, estudar ali, você continuou os seus estudos, você resolveu ir para um curso técnico, foi isso? De agronomia, de agricultura. Aí você teve que tomar essa primeira decisão de sair de perto da família mesmo, né? Como é que foi tomar essa decisão para você? Primeiro saí de Linha Pinhal Preto para Chavantina, que eu tive que sair de casa porque era 10 quilômetros, mas não tinha ônibus e todos os dias ficaria longe. Então fui morar em Chavantina, trabalhei de garçom e acabei trabalhando também no escritório da Caresc, né, escritório de técnicos que auxiliavam os agricultores nas produções. E aí eu achei que ia ser agrônomo, e até pela minha origem, também conhecia pouco das profissões, né, Mariana? E fui estudar no Colégio Agrícola de Camboriú, uma escola da Universidade Federal de Santa Catarina, fiz o técnico agrícola lá, mas lá, até como você falou na introdução, né, eu já amava matemática, desde os meus primeiros anos, né, sempre gostei muito das exatas. E no Colégio Agrícola conheci a física, me apaixonei pelos conceitos, pelas teorias da física, e aí decidi, não vou fazer agronomia, vou me aproximar o máximo possível ao mundo das exatas e optei para fazer engenharia civil na Universidade Federal de Santa Catarina. Estudei muito no Colégio Agrícola, hoje até pratico muito, gosto muito do meu pomarzinho, da minha horta, aqueles conhecimentos me dão muito prazer de praticar até hoje. E como é que foi para você, então, um menino criado ali em Linha Piau Preto, é isso? Linha Pinhal Preto. Nessa pequena comunidade ali, chegar de repente numa cidade grande. Porque quando você fez a mudança primeiro para Chavantina, era ainda um município pequeno ali, que tinha uma certa proximidade, né? Mas quando você decidiu, então, continuar os seus estudos, foi realmente uma mudança de vida, né? Você deixou a família ali. Exatamente, Mariana. Talvez essa foi a fase assim mais saudosa da minha vida, uma decisão incrível, talvez das decisões mais difíceis, porque naquela época não tinha celular, não tinha telefone, né? Então, eu me comunicava com a minha família, dá uns 600 quilômetros mais ou menos de casa, por carta. Então, a minha família se reunia quando eu recebia a carta, minha cunhada era professora, ela respondia a carta para a família, né? Eu via a família a cada 6 meses, né? De Camboriú, na Escola Agrícola de Camboriú até Chavantina, era longe, né? Diferente hoje, né? Que veja esse mundo maravilhoso da tecnologia, como eu falei na introdução, que realmente transformou a nossa vida para melhor. Estamos aqui. A gente nem sabe onde um está, onde o outro está, né? Isso que a tecnologia nos permite hoje, que não tinha naquela oportunidade. E depois que você, então, saiu fez o seu curso de engenharia, você começou a trabalhar como engenheiro, certo? Como que foi esse passo de engenheiro para computação? Na realidade, já durante a faculdade, eu comecei a dar aula de física em cursinho, né? Dei aula há 10 anos de física em paralelo à própria engenharia. E quando eu terminei, eu me formei em 82, eu considero assim, né, que realmente é um momento muito desafiador da economia brasileira, os números mostram isso. A área de engenharia, dificilmente se conseguia emprego, e olha que eu estudei pra caramba naquela UFSC, né? E daí eu continuei dando aula, mas apareceu uma oportunidade para trabalhar no governo, na Secretaria de Infraestrutura de Transportes e Obras do Estado de Santa Catarina. E lá encontrei um computador importado, via recursos do Banco Interamericano. Eu comecei como autodidata, que eu tinha feito uma disciplina na Universidade Federal de Santa Catarina como engenheiro, de introdução à computação, e que a gente programava com um cartão perfurado. Você não sabe o que é isso, né, Mariana? Mas quem sabe os ouvintes aí, dá um Google, dá uma googada, que vocês vão ver o que é programar com cartão perfurado. Então já tinha os primeiros conceitos, o primeiro gostinho pela programação. E aí, sim, lá no estado, passei a utilizar esse computador para as atividades minhas diárias, e aí voltei para a universidade, fiz pós-graduação em Ciência da Computação, que inclusive
nós temos hoje 30 anos de pós da ciência da computação, eu vou estar lá. Vou ter o prazer de contar um pouquinho desse momento da minha vida. Foi um dos primeiros alunos a Foi a fazer o primeira curso? turma, sim. Primeira turma de pós-graduação em ciência da computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, de lá, saindo dessa primeira turma, você resolveu que ia trabalhar com computação, né? E aí você voltou para a prefeitura? Voltou para o estado? Sim, eu voltei para o estado, né? Só que surgiu uma oportunidade para trabalhar na empresa de tecnologia do estado de Santa Catarina. Na época era Prodasc, que hoje virou Ciasc. E eu me candidatei e consegui, então, migrar da Secretaria de Infraestrutura para a empresa de informática do estado, né? E lá, né, como você falou, os encontros dos efeitos borboletas, eu acho que aqui tem alguns na minha vida, né? Até a minha decisão de sair de Linha Pinhal Preto foi num almoço com um padre, que foi na casa dos meus pais, que falou que ia criar um estudo avançado em Chavantina. Eu me candidatei, opa, eu quero ir nesse negócio aí, né? E depois do encontro da física, vou fazer engenharia, encontro do computador, volto para a Universidade Federal de Santa Catarina estudar, e chego no Ciasc e encontro meus sócios, Carlos Augusto de Matos e o Wilson Stabile, né? E aí nós começamos, como a gente falava na época, né? Fazíamos bico, né? Hoje é bacana dizer eu sou freelancer, né? E fora do expediente a gente fazia alguns programas sob demanda, e aí é que nos conhecemos e foi alavanca para a criação da Softplan. Então, vocês começaram como 3 funcionários públicos fazendo bico, na verdade, para começar a empreender ali? Exatamente, né? Era um mercado que estava começando, poucas soluções existiam na área da informática, como se chamava, né? Difícil até explicar para certas pessoas o que a gente fazia, mas começaram a surgir os primeiros computadores menores, os mini computadores, né? Ainda na época da reserva de mercado, computadores muito caros, mas as instituições maiores, supermercados, construtoras, né, já estavam adquirindo o seu primeiro computador e a gente acabou começando a desenvolver soluções sob demanda, mas sempre a gente, como trabalhava na empresa de informática do Estado, com a visão de sistemas corporativos, sistema para atender corpos. E esse nosso começo, a gente também começou a visualizar as possibilidades de que esses sistemas encomendados poderiam virar produtos. E como que foi essa virada de chave? Porque vocês estavam ali, os 3, vocês eram concursados? Sim, os 3 éramos concursados, é uma empresa pública, né? Então, obviamente, para entrar tinha um processo de seleção, na época diferenciado, né? Nós tínhamos emprego garantido, aliás, muito difícil, né, de você ser demitido numa instituição dessas, e obviamente que era um lugar seguro, né? Era um porto seguro. No entanto, eu particularmente, e certamente se os meus sócios forem contar a história deles, vão falar a mesma coisa, eu não conseguia me ver me aposentando como funcionário público, absolutamente nada contra o funcionário público, sendo importante que eles têm, mas não era o que estava dentro de mim, né? E esses sistemas que a gente fazia, eles dão problema. Todo sistema dá problema. Todo sistema que é usado precisa de manutenção, precisa de suporte. E durante o dia, nós estávamos no emprego público, a gente não podia dar atenção a esse nosso cliente. E fora do expediente, mas o cliente não pode esperar fora do expediente, final de semana, nas nossas férias. Aí nós tivemos que tomar uma decisão. Ou seguimos nossa carreira pública, ou vamos sair e vamos empreender. E naquele momento, muito corajosos, talvez até sem muitas análises, acabamos tomando a decisão de sair e se dedicar a esse nosso sonho chamado Softplan. A empresa já existia, então, quando vocês tomaram a decisão de sair. E saíram os 3 juntos também? Como que foi esse momento? A empresa, nós tínhamos clientes. A empresa ela foi criada em paralelo aí essa decisão, porque naquela oportunidade
o governo tinha um incentivo à demissão, né, dos funcionários públicos, nós aproveitamos isso, né. O meu sócio Wilson Estado foi o primeiro a sair, e depois eu e o Carlos Augusto, o Guto, saímos juntos, né. O Wilson é o mais corajoso. Como que foi esse momento de tomar a decisão de sair de um emprego seguro, né, de uma carreira segura ali, que vocês dificilmente seriam demitidos, para ir para o empreendedorismo, que é um risco, né? Como que foi essa conversa com a família, com a sua família, com a família dos sócios também? Olha, particularmente, eu, com a minha família, eu não compartilhei a decisão, Maria. Talvez hoje faria diferente, não foi assim. Eu era casado, 2 filhos já, e eu cheguei em casa e falei, pedi demissão. Como? Pedi demissão. O quê? Pedi demissão. E se der errado? Bom, se der errado, eu vou voltar a ser professor de física, vou voltar sem dinheiro, ou seja, até eu brinquei, vou vender pipoca. O sustento a gente vai dar um jeito, mas é o que eu fiz, né? Meus sócios, eu não tenho esse conhecimento. Até uma boa pergunta, Mariana, saber como é que eles compartilharam com a família esse momento. É porque normalmente os pais, principalmente, né, o pai e a mãe gostam muito dessa segurança, de saber que os filhos estão em segurança, né? Você chegou a conversar com eles sobre isso também, com seus pais? Os meus pais, como eles moravam longe, eu assim tinha pouca comunicação no dia a dia, né? Obviamente que conversei numa oportunidade posterior. Sinceramente, Mariana, eu não consultei ninguém, a não ser foi uma decisão minha, talvez nem muito racional, né? Uma decisão de impulso, é agora ou talvez aí me estabeleço no emprego que estou e segue a vida. Compartilhei muito com os meus sócios, aí sim, porque nós decidimos que a partir desse dia nós dedicaríamos toda a nossa energia, toda a nossa capacidade produtiva a esse empreendimento. Cada um tinha algumas coisas em paralelo, eu ainda fazia alguns projetos de engenharia, eu ainda dava aula à noite, fazia um monte de coisa. E eles também, o Guto tinha lá um cursinho de computação, o Wilson foi o primeiro a começar a desenvolver sistemas fora, nos horários de folga, ele já tinha alguns, que juntamos tudo dentro da empresa. Então, a partir de hoje, vamos cada um se liberando das demais atividades, 100% presente na software. Você diversificava, né? Assim como seus pais diversificavam ali na criação também, na produção, né? Tinha sempre algum plano B ali na manga também. Sim, sim. Como eu falei, durante a própria engenharia, eu comecei como professor de cursinho, dava aula particular. Lá já no meio, mais para frente da engenharia, comecei a fazer algum esboço de projetos, me formei, fui calculista, cálculo estrutural, né, a matemática sempre me acompanhando, né, e a partir do momento da criação da Softplan, daí sim, cessamos tudo, foco, apostamos. E como que foram os primeiros anos da Softplan? Depois que vocês resolveram, então, começar a empresa, agora o foco é esse, vocês conseguiram ter ali uma ascensão contínua? Teve momentos mais complicados ali no começo? Mariana, nós iniciamos desenvolvendo software para qualquer propósito. Até o Guto, né, contou esses dias, numa nossa bate-papo falando da nossa história, falou o seguinte: passavam alguém na frente da empresa, do escritório, né, a gente oferecia um sistema, ou seja, a gente desenvolvia sistema para qualquer negócio. Obviamente, isso, no primeiro momento, é o que dava sustentação, que nós nunca tivemos aportes, nunca tivemos investimento de venture capital, sempre foi, primeiro, com o nosso dinheirinho da nossa rescisão incentivada, e depois com o dinheiro dos próprios clientes que fomos
agregando às nossas soluções esses investimentos. Então, isso ajudava. No entanto, vai trazendo um problema, um desafio futuro, que é qualquer sistema, ele precisa ser melhorado, ele precisa ser reinvestido, precisa muita atenção ao cliente, e você só consegue falar com o cliente se você tem conhecimento profundo daquele assunto. E você não consegue ter conhecimento profundo de tudo, e você não consegue evoluir soluções para tudo. Nós tínhamos um portfólio muito horizontal de soluções, e chegou num ponto que nós andávamos de lado, desafiante, difícil de ter um produto escalável. E aí que nós decidimos, num determinado momento, focar em praticamente 2 grandes verticais, podemos dizer assim. E naquela época, sem muitas metodologias que hoje tem, né, os livros estão aí, as metodologias estão disponíveis, de como é que se olha para onde você investe, o mercado está pronto, o mercado é grande, o mercado compra, como é que está a questão de concorrentes. Talvez intuitivamente a gente fez tudo isso e optamos para a indústria da construção civil, que é uma das nossas grandes verticais hoje, e governo e justiça com transformação digital. E a partir daí que a empresa, sim, começou a ter um crescimento constante e até hoje nós estamos nessas 2 grandes verticais, obviamente, podemos falar mais depois, associando, integrando soluções, inclusive comprando empresas, comprando soluções, mas dentro desses grandes nichos. Quando que foi esse momento de olhar e falar, o nosso portfólio está muito grande aqui, a gente precisa reorganizar e transformar isso em verticais? Você se lembra mais ou menos quanto tempo de empresa já tinha? Eu creio assim que uns 6 a 8 anos, Maria. Já existia há algum tempo, então, né? Vocês foram aumentando ali o portfólio e aí foi o momento de virar ali a chave um pouco de novo, né? Exatamente. Uhum. E aí nós continuamos, entregamos produtos, fontes a clientes, oferecemos a colaboradores nossos para eles darem continuidade desses clientes para não deixá-los na mão. Houve uma transição, no entanto, a gente acertou e viu que esse seria o caminho. E nesse momento a empresa já tinha mais ou menos que tamanho, assim, quantos funcionários vocês tinham? Vocês estavam num escritório pequeno, já tinham mudado de escritório? Qual que era o momento de vida da empresa? Eu creio, eu não tenho precisão, mas talvez algumas dezenas de funcionários. Nós, quando focamos nessas verticais, a empresa começou a crescer rapidamente, começamos a ganhar clientes com todos os nossos produtos no Brasil, e obviamente daí para frente foi uma loucura em termos de expansão de escritórios. Começamos com uma salinha na Rio Branco, aqui em Florianópolis, eu creio assim, 40, 50 metros quadrados, fomos para uma sala, alugamos uma sala na frente, fomos alugando sala em outros andares, saímos de lá, fomos para uma grande sala na Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, a CAT, e que também, em pouco tempo, aquela sala ficou pequena, começamos a expandir, e aí decidimos construir a nossa primeira sede, uma sede com 6 mil metros quadrados, no primeiro parque tecnológico de Florianópolis, e a empresa continuou crescendo, chegando hoje a mais de 2.500 colaboradores, e lá em 2015, 2016, decidimos fazer uma nova sede, uma sede maravilhosa, no Sapiens Park, em Florianópolis, que tinha 1.200 pessoas trabalhando na sede antes da pandemia. Hoje, obviamente, com o híbrido, nós não sabemos nem direito onde estão esses 2.500 colaboradores. Mas nós trabalhamos em sistema híbrido, então, parcialmente, voltam para a sede.
E isso foi quando vocês inauguraram essa primeira salinha, isso foi lá na década de 90, lá nos primeiros anos da empresa, assim que vocês resolveram pedir demissão, todo mundo junto e criar um negócio de fato? Eram só vocês três ou já tinha mais alguém trabalhando junto? Não, nós temos até hoje o primeiro programador, trabalha com a gente até hoje. Fazia ciência da computação, depois fez mestrado, o Marcelo da Rosa. Eu creio que no primeiro ano começamos a contratar os primeiros colaboradores. Então, nós tínhamos essa salinha, uma secretária eletrônica, e depois contratamos a primeira secretária, e depois começaram a vir os primeiros colaboradores. E, obviamente, que a gente fazia tudo, né, Mariana? Era o programador, o analista, o testador, o contador, as nossas contas eram anotadas num caderno, enfim, todas as dores estavam com a gente. E nesses mais de 30 anos de história, Moacir, quais foram os momentos mais complicados assim que vocês viveram? Houve algum momento que você achou que as coisas poderiam dar muito errado, que teria que fazer alguma mudança muito drástica na empresa? Sim, nós passamos momento mais delicado de sobrevivência da empresa. Se não me engano, foi em 98, por aí, 96, 98, a confirmar essa data, em que teve uma troca de governo, nós tínhamos uma concentração grande do nosso faturamento em governo, e houve uma inadimplência, um retardo de pagamento das nossas faturas, e que nos obrigou a ir para banco. E naquela época, para ter uma ideia, o juro bancário, a Selic, que hoje, tem na ordem de 30% ao ano. Ou seja, devia ser um juro de 40%, 50% ao ano. E para nós, obviamente, que esse juro, dentro da nossa margem, não suportava. E começamos a nos endividar. Chegamos num ponto que nós estávamos com um endividamento desproporcional, inclusive, ao nosso faturamento. E, de uma maneira muito sincera, nós fomos no banco, o gerente nos chamou e perguntou os números, e a gente falei que era a nossa dívida e o nosso faturamento. E nós perdemos o crédito bancário. E aí, chegamos, eu imagino assim, no limite realmente da empresa não ter sustentabilidade financeira. Mas tem as coincidências boas, né? Muita garra nossa, e coincidiu que nesse momento nós estávamos com uma solução para baixa plataforma, como a gente dizia, para computadores menores e redes, que era uma solução para a justiça brasileira, que é o SAG, o sistema mais utilizado no Brasil e está até do mundo em transformação digital na justiça, o processo digital. E conseguimos uma série de clientes novos, tribunais novos, que estavam iniciando no mundo da informatização. Isso nos permitiu realmente reverter o fluxo de caixa e dar a volta. Obviamente, o governo depois voltou a nos pagar e, com isso, sanear a nossa questão financeira. E hoje os tribunais ainda são alguns dos maiores clientes de vocês, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, que vocês fizeram toda a modernização ali, eliminaram papel, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina também, né? Como que foi esse processo? É mais recente? Nós começamos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi o primeiro cliente na área da justiça. É uma história até bacana aí, porque a IBM vendeu um computador para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas não tinha solução. A própria IBM nos contratou para desenvolver o primeiro sistema para o mainframe, computadores de grande porte, para o Tribunal de Santa Catarina. E aí adquirimos essa competência, esse conhecimento. Com isso, nos permitiu desenvolver uma solução em plataformas menores e assim, ofertar para outros tribunais do Brasil. Sim, hoje nós temos mais da metade da justiça estadual
brasileira, rodando nas nossas soluções, e destaque o Tribunal de Justiça de São Paulo, que se diz que é um dos maiores do mundo, tanto em número de processos como em magistrados. E ele é praticamente 100% informatizado pela Softplan. Foi uma grande transformação da justiça brasileira, essa questão do processo digital, e que depois nós levamos também para o governo. Então, no final das contas, vocês acabaram voltando de alguma forma ali para o setor público, né? Só que dessa vez para ajudar a modernizar o setor público, que era justamente o que vocês estavam tentando fazer no começo. Coincidentemente, sim, né? Exatamente. E era o momento que o governo buscava os seus primeiros passos na informatização, né? Que hoje a gente vê que foi muito além da informatização, que é a transformação digital. Então, um dos nossos grandes verticais, sim, é governo, justiça, com digital transformation, como na gíria se fala. No entanto, nós também crescemos muito e temos um grande foco no mundo privado, com o conceito de multi-SaaS. São soluções na nuvem para, principalmente, o mercado da construção civil, para a advocacia privada, que são os escritórios de advocacia e os próprios departamentos jurídicos dentro das grandes instituições, e também no mundo da eficiência. Por exemplo, com uma empresa adquirida, a Checklist Fácil, que tem uma solução transversal que ela serve para qualquer setor da economia, otimizando o processo, usando a transformação digital com soluções na nuvem chamadas multi-SaaS, que hoje representa 40% do nosso faturamento. E já que a gente está falando de hoje, queria que você me contasse um pouco como que está a empresa hoje. Vocês passaram por um processo de sucessão recentemente, né? Chegou aí um novo CEO para assumir uma posição mais central dentro da empresa. E como que está o papel de vocês hoje dentro da companhia também? Sim, Mariana, nós começamos a sucessão em 2020, mas na realidade já vínhamos uns 4 anos aí com consultorias, com psicólogos, porque é muito importante, quando se fala em sucessão, pensar no sucessor, mas também nos sucedidos, para você realmente chegar no mínimo de conforto entre todo mundo, né, para esse momento. Em 2021, sim, nós tivemos temos, né, a partir de 2021, o nosso primeiro presidente, Eduardo Smith, pessoa super capacitada e que era já nosso conselheiro, porque nesse processo de governança, nós criamos um conselho primeiro consultivo, depois de administração, há mais de uma década. E o próprio Eduardo Smith era um dos nossos conselheiros. Então, facilitou muito a sucessão. E nós, sócios, fomos para o conselho de administração. Obviamente, ainda interagimos muito com o nosso presidente, fazendo essa passagem de bastão com segurança, porque realmente é uma empresa com 30 anos, cujos principais gestores são os próprios sócios fundadores. É um momento que tem que ser feito com muito cuidado para que se tenha continuidade. Mas uma excelente notícia, Mariana, que está indo muito bem. E vocês, como que foi para vocês três sair de dentro da empresa, assim, do dia a dia, né? Porque vocês três que tocavam o negócio, na verdade, ali quase como que um triunvirato, os três juntos ali, cada um no seu negócio, mais ou menos independente. Como que foi essa mudança? Olha, realmente, Mariana, é uma mudança. Primeiro tem que estar na cabeça, você realmente querer. Tem um mundo racional e tem o emocional. Se for olhar o emocional, dá até um certo saudosismo, até uma certa tristeza, porque você pensa, poxa, é um fim de ciclo. No mundo racional, você sabe que a sucessão ela vai acontecer, para o bem ou para o mal. E tem que ser feita
no momento que você pode ter a participação efetiva na sucessão, como aconteceu com a gente. E outra coisa, tem que trazer cabeças novas. É o caso que nós temos hoje, vários gestores que tiveram carreira dentro do Saplan, gestores que vieram de fora, e é muito interessante também essa visão diferente. Obviamente, como nós estamos no Conselho, ainda temos muito para contribuir, e está sendo uma gestão muito harmoniosa e interessante. E, obviamente, cada um vai buscar fazer outras coisas em paralelo, talvez fazer coisas que nós não fizemos durante esses 30 e poucos anos, em função da nossa dedicação. É um momento singular. Eu te confesso assim que estou curtindo, estou feliz por esse momento que nós passamos. E a empresa também está num momento muito bom, né? Esse ano o faturamento deve chegar ali em 582 milhões, né? Com 2.500 funcionários, com investimentos em startups, né? Com compras de empresas. Como que você enxerga que vai ser 2023 para a empresa ou os próximos anos também? Exatamente, Mariana. A empresa vem crescendo nos últimos 2 anos, em média 35%. No nosso planejamento estratégico feito lá em 2019, 2020, o novo planejamento estratégico, nós tivemos como decisão continuar fortemente nos mercados que atuamos e expandir para mercados adjacentes que gravitam em torno desses nossos verticais com aquisições, com M&A. Estruturamos a empresa para isso, criamos uma diretoria de M&A, trouxemos um presidente com esse perfil, e nesses últimos anos nós já investimos na ordem de 250 milhões em aquisições. Adquirimos um DOC, que é na área de long tail, né, de pequenas prefeituras, adquirimos a Checklist Fast, que é uma solução horizontal, adquirimos a ProJuris, que é para a advocacia privada, e fortalecemos aí a construção civil com a aquisição de uma empresa que tem uma excelente solução comercial, que é o Construtor de Vendas, a Colabo, que é também na área de compras para a área da construção civil. E nós temos aí já negociações bem avançadas para adquirir outras empresas, assim, para fortalecer o nosso portfólio e crescer fortemente nesse mundo SaaS, sem perder, obviamente, o nosso foco naquilo que a gente é muito bom, que é na transformação digital em governo e justiça. Então vocês saíram de uma startup agora para comprar startups, né? Vocês estão nesse momento agora de aumentar ainda mais o portfólio, de crescer, de investir em outras empresas também e de criar novos negócios internamente. Sim, Mariana. Até eu criei uma simbologia que tem lá desenhada nas nossas paredes. Eu tenho até falado isso me rendeu algumas palestras, que é o conceito de que na Softplan o dinossauro e os unicórnios vivem em log, que as empresas mais tradicionais são conhecidas como dinossauros, e as empresas que conseguem lá $1 bilhão de valuation, de $1 bilhão, são conhecidas como unicórnios, que são, e eu falo assim, que a gente está investindo em filhotes de unicórnio, né? Potenciais unicórnios. E a gente sabe de que se nós conseguirmos aproveitar as coisas boas que tem uma empresa estabelecida, que tem fluxo de caixa, que se por acaso precisar investir um montante de 50 milhões, 100 milhões, 1 milhão, ela tem fluxo de caixa para isso. A empresa estabelecida, ela tem processos, porque a startup, quando começa, eu brinco dizendo que é uma Disneylândia, é um monte de post-it nas paredes, é um clima super agradável. Quando a empresa começa a crescer, escalar, precisa de processos. E as empresas estabelecidas já passaram por isso, tem muito para ensinar.
A empresa estabelecida, ela tem mercado, ela tem acesso ao mercado, ela tem os canais de mercado. Por outro lado, na startup, eles têm muita agilidade. Eles conseguem adquirir clientes em baixo custo. Eles usam as tecnologias mais modernas, porque a empresa estabelecida ela não consegue fazer uma guinada de tecnologia, porque ela tem todo um conjunto de clientes que precisa trazer. Então, nós apostamos demais nessa simbiose do dinossauro, da empresa estabelecida, e as startups que a gente está trazendo, e trazendo os empreendedores, os fundadores. Porque, como se fala, quando você quer investir numa empresa, além de olhar no cavalo, que é o produto, a solução, serve os jockeys, que são os investidores. A gente está trazendo esses bons jockeys para aumentar o nosso time. Muito bem. E, Moacir, se você pudesse voltar em algum momento da sua trajetória, da sua história e se dar um conselho, você consegue pensar em alguma coisa que você falaria para você, em algum momento da sua vida que você faria alguma coisa diferente? É uma pergunta difícil, né? Mas tem várias coisas que eu faria diferente, né? Obviamente, tem o Sérgio Cortella, que eu acho que fala, né, que fazer o melhor com as condições que se tem, enquanto novas condições melhores virão para fazer ainda melhor. Então, olhando a minha história, eu penso assim, eu acho que a maioria das vezes eu fiz o melhor com as condições que eu tinha. Obviamente, hoje, com as outras condições, com o conhecimento, com a maturidade, certamente eu faria diferente. Em termos pessoal, eu curtiria mais o caminho, sabe, Maria? Porque a trajetória, muitas vezes, ela te leva, assim, a uma dedicação infinita, muitas vezes você não curte a família, eu penso que eu fui, ou talvez, o melhor pai que eu pude ser com as condições que eu tinha, mas talvez eu, olhando para trás, mas assim, poderia ter sido mais presente, né, viver mais a família. Em termos de negócios, hoje, tem todas as modernas metodologias, são as condições novas. Hoje, se eu voltasse, olhava muito mais para o mercado antes de começar um novo produto, falava mais com o mercado, olhava a dimensão do mercado, porque a gente jogou muito produto no lixo, alguns dos produtos não tivemos um cliente, porque era feito dentro de casa, achando que fazendo ali, faz que eles compram. Quando você vai para o mercado, aquele produto ou não tem mercado que paga aquele preço que está custando, ou o mercado não está maduro, ou aquele problema não existe. Então, é fundamental, sim, hoje, as startups, e por isso, com certeza, tem muito mais assertividade, muito mais unicórnio nós sendo aí, porque eles têm as soluções melhores que têm. Eu penso assim que de bate-pronto, como você fala no tênis, né? Eu com certeza isso faria diferente das condições que eu tenho. E o que você anda lendo, assistindo, ouvindo? Tem algum livro que tenha te inspirado? Alguma coisa que você indicaria para quem está acompanhando a nossa conversa? Bom, eu sou fã de livros. A nossa casa, ela é decorada com livros. Eu li muito, Mariana, gosto muito de ler. Tem alguns livros que, em termos de carreira, marcaram a minha vida. O primeiro livro foi do Jim Collins, Feitas para Durar. Eu ganhei esse livro do meu filho mais velho. Ele era adolescente. Acho que ele viu que o pai precisava rever seus conceitos. E, então, é um livro que eu utilizo muito, assim, os princípios do Jim Collins. Mais tarde, vendo os movimentos das startups, eu participo muito do ecossistema, na nossa associação, no sindicato patronal, a vida inteira. Eu estou na vice-presidência de talentos da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, que dedico muita parte do meu tempo nisso. Então, eu comecei a ver esse movimento do Lean Startup, né, do Eric Rice. Esse livro eu li ele de trás para frente, amassei as folhas, tem muito ensinamento aí para criar um novo negócio. Eu sou super fã
do Steve Blank, que tem aquele livro, Os Quatro Passos, Quatro Passos para Erguer um Negócio, né? Não me lembro direito assim o nome. Então, são livros assim de destaque que quem está me ouvindo, falando em empreendedorismo, eu recomendo que, dependendo do estágio em que eles estão, né, comece com Lean Startup, lê Steve Blank, mas também olha o Jim Collins, que apesar de ser livros já com algumas décadas, no meu entender, tem muitos ensinamentos lá que eles são para sempre. Bom, tenho certeza disso e tem muitos ensinamentos que você trouxe aqui pra gente também, Moacir. Queria te agradecer muito pela nossa conversa. Acho que a gente ficaria muito tempo aqui ainda falando, mas por hoje vamos deixar nossos ouvintes aqui e, de novo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, prazer imenso estar com você aqui. Conversa super agradável. Tá ótimo, até mais. Até mais então, um abraço.